abriu um grande espaço de críticas da crônica especializada com relação à falta de articulação política do governo. Essa decisão do Congresso, que também é criticado pelo fato de alegar que não aprova mais nenhum aumento de impostos e que o governo deve cortar gastos. No entanto, o próprio Congresso aumenta os gastos em criando mais 18 cadeiras de deputados federais e, em razão do dispositivo constitucional, além da criação dessas 18 cadeiras de deputados federais, nós vamos ter em vários estados o aumento do número de cadeiras de deputados estaduais, como é o caso aqui do Ceará. Nós vamos sair de 46 deputados estaduais para 47. Nas eleições do próximo ano, os eleitores cearenses vão votar para escolher 47 deputados estaduais e 23 deputados federais. Atualmente, a bancada federal cearense não diz muito a que veio. A produção dos deputados federais em relação à situação do nosso Estado, a necessidade do nosso Estado, o trabalho dos deputados diz muito pouco ou quase nada. A quase totalidade dos atuais 22 deputados federais. E aí nós podemos incluir também os 3 senadores. A quase totalidade da bancada federal cearense. Hoje, 22 deputados federais e 3 senadores trabalha mais olhando cada um para o seu umbigo. As questões do Estado, do Estado parece que para eles não existem. Como seria bom que o eleitorado cearense atentasse para esse fato, que a nossa bancada hoje é quase nula, que os deputados estaduais deixam muito a desejar. Estes mais ainda do que aqueles. Os deputados estaduais são quase que inúteis a tomar em consideração alguns pontos que nós aqui já abordamos. Por exemplo, essa questão da lei de diretrizes orçamentárias. Não é? Aliás, nós vamos falar já com relação a isso, porque ontem algumas pessoas falaram em relação a esse projeto. Mas voltando à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, que impuseram ao governo Lula a maior derrota nos últimos anos, porque além de derrubar um decreto presidencial, coisa de que não se tem notícia há algum tempo, impôs ao governo uma mudança de rumo que não lhe interessa em relação a 2026. O governo Lula terá mais dificuldades ainda para encontrar um rumo para realizar, concretizar a sua pretensão de ser novamente candidato a presidente da República em 2026. O deputado Fernando Hugo, deputado estadual, abriu a parte dos discursos da sessão de ontem da Assembleia Legislativa cearense, falando
sobre os malefícios das drogas. Vamos ouvi-lo. Não adianta querer-se, seja de que lado político se for, querer dizer que está tudo bem e que nossa sociedade como um todo vai bem. Vai péssima! Uma hora dessa, doutor deputado Felipe, muitas mães não sabem onde suas filhas e filhos se encontram. E não é só lá da favela da Muriçoca, não é só lá do Beição da Gia, não. São famílias burguesamente postadas na sociedade e pertencentes a uma elite socioeconômica que não sabem onde dormiu seu filho de 15 anos, com quem anda a filha de 14 anos, numa desincronia com tudo aquilo que uma família, pai, mãe, avó e responsáveis querem ter. A droga destrói de uma forma abrasiva e irreversível. E olhem bem, a fala do deputado Cláudio Pinho, ela vai alertar muita gente que não quer ouvir. É pela droga e com a droga, se nós viajarmos temporalmente há 30, 40 anos atrás, na eclosão máxima, explosiva, essa Hiroshima do tráfico mundial, que aqui no Brasil, aquele tempo chamavam as gangues. Fulano é da gangue tal, ciclano. Hoje são as facções. Eu ontem quase caía da cama quando eu estava assistindo televisão e vi que o PCC, a maior facção do Brasil, está em 25 países do mundo. Fazendo o quê, sargento deputado Reginaldo? Pelo tráfico, pela fortuna direta ou indireta que ela propicia, fortuna malvadamente incontrolável, se não tivermos ações e condições policialescas dadas aos nossos militares e policiais civis, para que vão ao campo e tenham um enfrentamento. Mas, meus senhores, sargento Reginaldo, que gosta de números, traz para que sejam reflexivamente observados aqui. Infelizmente, às vezes, assuntos sérios postados pela oposição são vistos pela situação como um ato político oposicionista. Não pode se discutir certos assuntos com a eiva política e ideológica de comportamentabilidade de partido A, B, C ou D. Precisa-se ter alma, abrir os olhos e espiritualmente enxergar a derrocada que o Brasil está indo com a drogadição reinando na juventude de todas as classes sociais. O deputado Fernando Hugo, ele tem falado constantemente sobre os malefícios da droga. Em alguns momentos, ele cita exemplos com ele próprio. O secretário, agora sim falando de lei de diretrizes orçamentárias aqui no Ceará, o secretário do Planejamento do Estado, o Alexandre Cialdini, foi ontem à tarde à Comissão de Orçamento da Assembleia falar sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que está lá na Assembleia há quase 2 meses, chegou no dia 5 de maio, e até então ninguém tinha falado sobre o tema, como nós denunciamos aqui em várias oportunidades. O secretário tentou explicar o inexplicável em relação à diferença a menor entre arrecadação e despesas. Ele disse que o déficit que a lei de diretrizes orçamentárias está apontando para o orçamento do próximo ano não é nada. É como se uma família tivesse num determinado mês gastando um pouco mais do que ela arrecadava, do que ela ganhava, dos seus empregos.
porque, de repente, essa família podia ter saldo. Ela estava gastando hoje 12, só ganhou 10, mas ela tinha saldo dos outros meses, em que ela ganhou 10 e só gastou 8, gastou 6. Inexplicável isso. Finanças sadias é aquela de que você não precisa recorrer a bancos, a empréstimos, a agiota, a cheque especial. Aí tem finanças sadias. Tentar ou recorrer a empréstimos para cobrir um rombo de hoje ou de ontem ou de mais tempo é sinal de que as finanças não vão bem. Alegar que o Estado tem crédito para contrair mais empréstimos também não justifica que ele esteja gastando mais do que arrecada. Mas, bem, antes da ida do secretário à Comissão de Orçamento, no plenário, esse assunto começou a ser discutido, levado pelo deputado Felipe Mota. Vamos ouvi-lo. Por que é que eu comecei com a taxa Selic? Porque eu escutei durante esses 3 anos o governo que agora está colocando todos os problemas na indicação do presidente do Banco Central do governo anterior, que era o senhor Roberto Campos Neto. Trocou-se o presidente, o mandato encerrou-se. Agora está um novo presidente, que é o Galípolo, dizendo que a taxa de juros teria que se aumentar para poder se manter a inflação, enquanto isso os investimentos do país ficam mais caros. Eu estou vendo a reação exatamente no valor da cesta básica. Eu estou vendo a reação no preço da bomba de gasolina, que não baixa os seus preços, apesar do governo ter feito um esforço de diminuir nas refinarias. Então, a questão orçamentária do nosso país, que está sendo colocada nesse instante, que até 2027 nós teremos dificuldade para pagar os aposentados e os pensionistas do nosso país, que nós teremos a dificuldade e a diminuição do grau de investimento do nosso país. Quando eu pego que a arrecadação está menor do que as despesas, isso é uma preocupação enorme. O Estado, em 2023, arrecadou 36 bilhões de reais. Em 2023, foi votado aqui nesta Assembleia, com o voto contrário de toda a oposição, o aumento do ICMS. O ICMS incrementou no orçamento de 2024, porque todos sabem que obrigatoriamente aprovado no ano anterior, ele só pode entrar no exercício próximo. Em 2024, o Estado do Ceará arrecadou 6 bilhões a mais. E quando nós temos aqueles que gostam de economia, que gostam de olhar orçamento, as despesas do Estado do Ceará está maior do que a arrecadação numa peça enviada pelo governo do Estado. Está aqui. Está aqui. Não sou eu que estou dizendo. Está escrito na peça do governo. Quer dizer, governador, que nós vamos gastar mais do que arrecadar para depois estar pedindo novos empréstimos para o Estado do Ceará, para comprometer toda a situação fiscal e econômica que foi gerada pelos governos, inclusive pelo Cid, pelo Camilo. Bom, vários deputados ou vários ex-deputados estaduais pediram o auxílio saúde que a Assembleia criou este ano, no valor aproximado de R$5.000. Nós já falamos aqui sobre essa questão lá atrás.
quando saiu o ato da mesa diretora da Assembleia, criando esse auxílio saúde, que para os atuais deputados e para os ex-deputados. Então, vários ex-deputados já haviam pedido. Inclusive, nós citamos aqui o senador Cid Gomes, que foi deputado estadual e presidente da Assembleia, e citamos o nome dele porque ele, hoje, como senador da República, tem o benefício de um seguro-saúde, o melhor do país. O Senado paga tudo para os senadores e seus familiares, tudo em matéria de saúde. Hoje, paga tudo para os atuais senadores e os seus familiares. E paga quase tudo para o ex-senador. Ele tem um seguro ad eterno, como diz lá o... Mas bem, agora, eu vi a publicação de ontem, estão vários ex-deputados que requereram ontem, pelo menos a publicação foi ontem, que requereram esse benefício de aproximadamente R$5.000. Um deles, dos que requereram esse benefício ontem, foi o ex-prefeito de Fortaleza, José Sarto, que foi deputado estadual e também chegou a presidir a Assembleia Legislativa. Os crentes ou os protestantes intensificam as suas brigas no plenário da Assembleia Legislativa cearense. Ontem, um discurso do deputado Luiz Henrique, que se auto-intitula de apóstolo, é mais um. Cristo escolheu 12 apóstolos, escolheu a dedo, e ele aqui se diz apóstolo. Então, ele se auto-intitula de apóstolo. O discurso dele revoltou o também protestante, crente, o deputado Alcides Fernandes, motivando depois um pedido de direito de resposta de Luiz Henrique. Vamos ouvir primeiro o deputado Alcides Fernandes. Vez por outra na vida ele aparece aqui. É uma raridade ele aparecer aqui. É o deputado fantasma. Mas a única vez que ele aparece aqui é para simplesmente gravar aqui um videozinho para jogar nas redes sociais. Mas sempre aquela mesma coisa, defendendo o governo, atacando a gente, atacando as igrejas, atacando aquelas pessoas que não votaram, que não fizeram o L. Inclusive, há pouco tempo, elogiando até o líder do Movimento Sem Terra, porque ele disse que Israel estava errado em fazer uma guerra com o Hamas, agora com o Irã. Até que ponto um pastor, um que se diz apóstolo, defendeu o Lula, o cara que é a favor do aborto, da liberação da maconha, contra Israel, que está envolvido até o pescoço com roubo, com a roubalheira dos velhinhos do INSS. Como é que se vai pregar numa igreja sobre libertação, bater no peito e dizer, eu sou um homem de Deus, que eu tive há 15 anos envolvido nas drogas, fumei maconha, crack, fiz todo mundo, mas não se libertou do L, não se libertou do PT, não está fazendo nada. É por essa razão, apóstolo, que todos os dias você está perdendo crente na sua igreja. As igrejas estão crescendo. Então se converta, mude de vida. Não é dizer assim, eu fui, a gente tem que ser. O apóstolo São Paulo dizia assim, subjuga o meu corpo e reduz a servidão. Que pregando eu aos outros, não venha me contradizer. É você pregar e você viver o que você prega. Então, infelizmente, eu jamais queria até falar sobre esse assunto. Até que um dia você nos chamou ali, pediu desculpa, disse, pastor Alcides, a gente tem que ser homem de Deus, me desculpa, vamos se desculpar. De repente você começa a agredir novamente a gente. Todo mundo sabe da minha postura, sou calmo, sou pacato, sou quieto. Mas não venha mexer com o povo de Deus e principalmente com as igrejas e com os meus pastores para defender um governo que é indefensável diante das crises que nós estamos enfrentando no estado de Ceará, a roubalheira, as facções dominando o estado de Ceará, tudo de ruim que está acontecendo aqui.
aí ter ainda a discrepância, a coragem maluca de defender o indefensável. Então, me desculpe, mas você não está agindo como cristão. E Daniel esteve na cova dos leões, foi para a cova dos leões e Deus o livrou. Esse velhinho aqui que está aqui, ó, tem uma coisa, tem Deus no coração, vergonha na cara. Sou bolsonarista? Sou mesmo, sou cristão, sou autêntico. Tenho um prazer de dizer que sou pai do André Fernando, menino corajoso, audacioso, que fala a verdade e que anda na verdade. E eu prego e faço como o apóstolo São Paulo. Eu subjugo o meu corpo e reduzo a servidão. Que pregando eu aos outros, não venha me contradizer. Deus abençoe o meu país, meu Brasil. Deus abençoe as igrejas evangélicas do nosso estado de Ceará e do Brasil. Deus abençoe a nação brasileira e nos livre desse governo do comunismo. O deputado Luiz Henrique, que não estava no plenário, ele próprio disse, estava lá no gabinete, voltou e pediu o direito de resposta. E obteve. Vamos ouvi-lo. E não de uma forma hipócrita, como eu vejo aqui o companheiro do parlamento, fazendo uso do nome de Deus em vão, porque até aqui, o senhor falou, fiquei caladinho aqui. O senhor falou, fiquei calado. O senhor mostra pelo menos a sua educação, se o senhor ficar caladinho aí agora, escutando. Porque uma vez, você foi usado. Você sabe por quem? Aqui dentro desse plenário. Para minha pressão ir para 17/12. A enfermeira, de forma muito bondosa e benigna, me levou ali. Pela primeira vez, eu coloquei um remédio de pressão na boca. Pelo YouTube, que você gosta muito disso. Você e seu filho. Você e seu filho pegaram essa onda aí de fake news, de esculhambar os outros. Que quem gosta de gravar vídeo aqui para postar esculhambando os outros é o senhor. Agora, os vídeos que eu gravo, o senhor vai atrás. Como é que são os vídeos que eu gravo? As minhas pregações. A igreja do Senhor Jesus está crescendo, irmão. Está crescendo. Em quantidade e em qualidade. Agora, pode ter certeza. Um stalker se levantou contra mim agora, 5 meses atrás. E eu sei quem era um advogado que estava seguindo esse stalker. Porque se eu ver aqui alguém stalkeando, Antônio Henrique, a você, Cláudio Pinho, eu não vou colocar ninguém meu para estar seguindo stalker, não. Agora, eu tenho comprovações de coisas que estão acontecendo em relação à minha vida. E eu vou dizer só uma coisa, para quem está nos assistindo aqui. Deus é bom, Ele é misericordioso, Ele é amor e Ele é justo. Você tem o amargozinho da derrota até hoje do teu filho. Como o deputado Evandro Leitão, hoje atual prefeito, falou aqui muito bem. Você está com esse amargozinho na sua boca, esse felzinho até hoje. E sabe por quê? Porque você me esculhambou aqui dentro. Porque se você não tivesse me esculhambado, tivesse tido humildade para pedir ajuda na campanha do seu filho, podia ser que eu tivesse ajudado. Mas vocês são orgulhosos. Vocês são muito orgulhosos. Vocês, para poder querer desfazer de uma pessoa, acabar com a reputação de uma pessoa, vocês não medem esforços, não. Mas não tem problema, não. Deus está vendo, irmão. As pessoas estão vendo. Eu não podia ficar calado assistindo o meu gabinete sem descer aqui, porque quem não deve não teme. Quem está blasfemando, falando em nome de Deus em vão? Pois bem, essa briga vai longe. Ela não é de hoje. Já tem há algum tempo. O deputado Luiz Henrique não é bem visto pelos outros evangélicos, deputados estaduais. Os outros evangélicos entendem que essa igreja do deputado Luiz Henrique é uma igreja caça-níquel e que funciona como um comitê eleitoral, tanto para o deputado como para a sua mulher, que ele a denomina de bispa. Ela foi candidata a vereadora nas eleições passadas, mas não obteve êxito. Seria bom que eles acabassem essa história de estar falando no nome de Deus em vão. Dizendo isso, nós nos despedimos agora desta
deste primeiro bloco de notícias da manhã, convidando-os para continuarem conosco